Oi, gente. Então, como eu falei no último vídeo, a gente vai ter então os escravos sendo punidos quando eles de alguma forma mostravam resistência. É importante lembrar que houve muita resistência por parte dos escravizados. Eles não aceitavam a condição de escravos de maneira pacífica, tá? Eles estavam revoltados com aquela situação, só que eles não sabiam como se livrar daquilo. Então, algumas formas de resistência eram o suicídio, porque isso ia gerar um prejuízo para o senhor de engenho que tinha gastado dinheiro com essa pessoa. Assassinato de senhores, então eles tentavam assassinar os senhores de engenho. Sabotagens nos engenhos, nas plantações, eles faziam esse tipo de resistência. Revoltas, né? Então eles se juntavam e tentavam se rebelar. As mulheres, em algumas situações, elas provocavam abortos quando elas percebiam que estavam grávidas, porque era melhor na visão delas, né? Não ter esse filho do que esse filho nascer e se tornar um escravo e viver na condição que ela vivia. Ou quando essas crianças, esses bebês nasciam, elas faziam um infanticídio, que é matar esse bebê ainda, né, ali recém-nascido, para que ele não passasse pelo que elas passavam, tá? Então era uma forma, na maneira delas, de proteger essa vida que seria escravizada. Outra forma de resistência eram as fugas, né? Então eles tentavam fugir e ficavam escondidos nas serras e nos matos. E daí a gente vai ter a formação de uns esconderijos nas matas, que vamos chamar de quilombos. Nós vamos ter também um profissional que ele é especializado em capturar escravos. Quem era ele? Era um ex-escravo. Então, os senhores de engenho, conhecendo bem os seus escravos, ele escolhia alguém ali da confiança dele para capturar os escravos que fugiam, e a gente vai dar um nome a esse ex-escravo, né, essa nova profissão de capitão do mato. Então a função dele era capturar os escravos que fugiam. Nos quilombos, então, que eram esses lugares que se formavam nas matas e se tornavam refúgio para esses escravos que fugiam, tá? Os quilombolas, né, que quem vive no quilombo é um quilombola. Eles vão viver em esconderijos. O quilombo era uma comunidade independente, ou seja, todo mundo que estava ali vivia em comunidade, se ajudava, e eles são espalhados em todo o Brasil. A gente vai ter um quilombo muito conhecido, um dos mais conhecidos vai ser o quilombo de Palmares, que fica na região da Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco. Por que ele vai se tornar um quilombo tão conhecido? Pois ali, em Quilombo de Palmares, vai ser um dos maiores quilombos que se formaram durante o Brasil Colônia. Esse quilombo vai chegar a ter 30 mil habitantes, então 30 mil pessoas, principalmente, né, esses negros que estavam em condição de escravidão, conseguem fugir e vão para o Quilombo dos Palmares, porque ali eles conseguem ter liberdade. Mas não eram só ex-escravos que viviam ali, a gente vai ter algumas pessoas, alguns colonos brancos que também não estavam vivendo bem, indígenas que também estavam em condição de escravidão e também viviam ali. Mas eram principalmente negros escravizados, a sua grande maioria. Dentro do Quilombo de Palmares, então, a gente vai ter plantações, criação de animais, confecções de objetos de cerâmica e uma vida muito mais tranquila do que eles tinham dentro das fazendas. Por que Quilombo dos Palmares? Porque a gente vai ter uma pessoa chamada Zumbi dos Palmares, tá? É ele, então, que é um líder dentro desse quilombo, tá? O Zumbi vai ser um líder muito conhecido e os fazendeiros vão ver ele como uma ameaça, porque ele ajudava nas fugas dos escravizados nas fazendas. Ele vai nascer em 1655, ele foi nascido livre, tá? Ele era livre no período, e ele foi capturado para se tornar escravo. Ele consegue fugir e vai para o quilombo, e lá ele se torna líder desse quilombo, dessa região dos Palmares, com 25 anos.
Então, durante o seu governo, né, durante o período que ele é líder, essa comunidade, o Quilombo dos Palmares, cresce ao momento que mais pessoas conseguem fugir e viver ali de maneira livre. O Zumbi dos Palmares, então, vai liderar vários conflitos com fazendeiros, até que as autoridades ali da região vão contratar um bandeirante chamado de Jorge Velho. E qual que era o objetivo de contratar esse bandeirante? Que era destruir Palmares, né, o Quilombo, e, se possível, matar o Zumbi dos Palmares. A gente vai perceber que tem uma superioridade militar desse governo, dessa capitania. Então a gente vai ter contra esses habitantes do Quilombo de Palmares uma tropa militar de mais ou menos 6.500 homens. Eles conseguem então invadir a região do Quilombo e causar um incêndio em 1694. No ano seguinte, então no dia 20 de novembro, o Zumbi acaba sendo morto no ano de 1695. Por isso que no dia 20 de novembro, hoje, né, que é o dia que eu tô postando o vídeo para algumas turmas, para outras então já vai ter passado, mas enfim, no dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. É o dia que usamos para refletir sobre tudo o que essas pessoas passaram e ainda os preconceitos que elas passam. É um dia de resistência, um dia para mostrar que essas pessoas que vieram em condição de escravos, elas não estavam pacíficas, elas lutaram da maneira que elas puderam, e o Zumbi dos Palmares acaba sendo uma representação disso. Então, ele é importantíssimo, é uma figura necessária para nossa cultura, e por isso a gente comemora, né? A gente relembra o Dia da Consciência Negra nesse dia 20 de novembro, uma homenagem ao Zumbi dos Palmares, ok, gente?